Então Jesus falando com aquela mulher, como ele fala com a gente também, ele tem água da vida para nos dar. O Senhor falou assim, às vezes a gente fica com o problema da gente, perturbada, a gente fica assim, sem saber o que fazer, pensando, né, não tem ninguém para me ajudar. Mas como Deus falou aqui, estarei convosco até a consumação do século. A consumação do século até o fim do mundo, né, gente? Então Deus está conosco. Então a gente não precisa ficar tão perturbada, porque Ele já nos avisou, Ele falou assim, eu vou dizer para que tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como Ele venceu, nós vamos vencer. Muitas vezes nós somos perseguidos, somos maltratados, humilhados. O Senhor falou assim, se humilharam a mim, humilharão a vós também. Se me caluniaram, caluniarão a vós também. Tudo, né, que Jesus passou, nós passaríamos também. Mas só que ele fala em João 14, fala assim no 12, né, ele fala assim, essas obras que eu faço, que Jesus curou cego, curou paralítico, ele fala assim, tu farás maiores do que estas, né, João 14, 12, depois você lê lá. Então o Senhor, Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda, entendeu? E toda espécie de demônios, Deus nos dá poder, e nada nos causará dano, amém, irmãos? É igual eu falei para Michele, vamos pôr a mão na cabeça do menino, porque o demônio, ele não resiste ao poder de Deus. Eu já ia pôr a mão nele, já ia orar, já ia expulsar, mas ela falou, ó, deixa, né? Então eu falei, tá bom, entendeu? Porque Satanás, ele não tem poder, ele pode fazer o que ele quiser, enquanto que Jesus, né, deixa, igual as pessoas no mundo, muitas vezes as pessoas fazem pecados terríveis, né? Tem pessoas que sabem que a pessoa é crente e fala assim, agora eu vou acabar com esse crente, eu vou maltratar esse crente, eu vou fazer isso com o crente, mas ele não sabe que Deus está olhando, né, irmã? Como tem essas camisetas, Deus está te vendo agora. Então eles não sabem que Deus está olhando todo o mal que eles fazem. Na hora certa, Deus vai parar, amém? Então Deus, a pessoa vai fazendo, se enganando, ela está se enganando a si mesmo, porque nós viemos a esse mundo para fazer o bem. Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo, né? Como ele diz em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vós tenhais, aleluia, vida e vida em abundância. Uma mente boa. Para que vós tenhais vida e vida em abundância. Então Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E o diabo só veio para destruir. Então, ele olha lá do céu, como ele olha mesmo, porque ele olhou Jó. Ele olha o Satanás, ele vai assim nas alturas, ele não pode chegar no céu, mas ele vai olhando. Aí ele vê que Jesus está te abençoando, ele fala assim, aquela pessoa tem algo especial, porque Deus está, sabe, olhando muito para ela, Deus está ajudando muito ela. Então ele fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um tropeço na vida dela, porque Deus está olhando muito para ela, então ela é algo bom. Então Satanás já começa a pôr as pedras no nosso caminho, mas só que a gente não pode olhar isso, igual Davi, ele estava sendo perseguido, né, ali, né, Saul, porque Saul, por nada, Saul já desconfiou que ele ia ser o novo rei, Saul já quis atormentar, então Saul mandou perseguir ele, as pessoas que iam perseguir Davi mesmo falavam, mas ele não fez nada, Saul falava, fez. Então eles iam perseguir, mas Davi, em toda a luta dele, ele não tinha onde ir na cabeça, ele não tinha onde dormir, onde comer, entendeu? Ele até, como ele foi na casa da mulher lá, né, viúva lá, que se tornou viúva, ele foi pedir o pão, ele ia nos lugares, porque ele não tinha onde comer nada, porque ele vivia fugido, pelas cavernas, entendeu? Aí, ele fazia assim, toda a perseguição dele, toda a luta, quando o filho dele quis tomar o trono, sabe o que ele fez? Ele pegava e fazia um salmo. Os salmos dele são louvores. Ele pegava a harpa e começava a cantar. E ele falava para a alma dele, não se aflija, porque ainda o louvarei. Ele sabia que Deus estava com ele.
que tudo que ele estava passando, um dia ele ainda ia louvar a Deus. Um dia ele falava para a alma dele: não se aflija, minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, irmãos? Então, é o que o Senhor fala para nós. A gente pode passar o que estiver passando, porque não é fácil esse mundo, né, irmã? Não é fácil a nossa luta. Tem dívida, tem isso, tem aquilo, é muita coisa. Mas o Senhor fala para nós que Ele está conosco até a consumação dos séculos, que o Senhor está conosco, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos abençoar, para a gente não se perturbar, né? Como Ele disse: eu te digo, para que tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já falou isso, que era para a gente saber que a gente ia passar aflição nessa terra, que a gente ia passar luto, mas Ele também falou: tem de bom ânimo, eu venci, então você vai vencer também. Amém, irmãos? Então é isso que Deus quer falar para nós nessa noite, que Ele está conosco até a consumação do século. Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpião, e nada nos causará dano. Se não fosse o Senhor na nossa vida, o diabo já teria nos engolido vivo. Ó, essa, né, essa pessoa, esse coitado. Isso aí é Satanás. Satanás, ele quer acabar com a gente. Ele quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, irmão, vamos segurar na mão de Deus, vamos ficar firmes com Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos olhar para o alto, como Davi falou, né? O Salmo dele 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sempre ele tinha uma palavra, ele tinha, sabe, um louvor. Tudo isso era louvor, que ele ficava tocando a harpa. Ele sempre tinha um louvor falando: o Senhor está comigo, sabe? Ele nunca achava que, entendeu? Que aquela luta não teria fim, que o filho dele ia matá-lo. Não, ele sabia que ele ia vencer. Ele falou assim: Deus está comigo, né, irmão? Igual o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. 1000 caem ao teu lado, 1000 à direita, 1000 à esquerda, mas não serás atingido. Porque se Deus, como tem um louvor, né, irmã, que fala assim: Deus é a maioria. Se você está com Deus, maior que está em nós do que o que está no mundo, né, irmã? Então não precisa se apavorar, não precisa se atormentar. Confia no Senhor, espera com paciência no Senhor, né? Como diz Davi: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sempre Davi falava: Senhor, olha os ímpios, né? O Salmo 37. Mas o Senhor falou: Davi, esses ímpios você não vai mais ver. Como ele falou para Moisés, né? O faraó lá, perseguindo Moisés. Ele falou: esse povo que você vê, nunca mais você vai ver. E para ajudar Moisés, o que Deus fez, né? Na frente tinha o mar. Moisés não podia caminhar porque na frente tinha o mar. Atrás tinha faraó, os, né, soldados dele. Mas o Senhor abriu o mar. O povo de Deus passou. Quando Faraó veio com o soldado dele e falou assim: eu vou matar esse povo. Mas quando ele foi atravessar o mar, o Senhor fechou o mar. Porque o Senhor, Ele não deixa os inimigos fazer mal com a gente, o que eles querem fazer, né? E também tem na palavra de Deus também que fala assim: até seus inimigos farei com que tenha paz contigo. Às vezes a pessoa é teu inimigo, mas ele tem paz contigo, ele não faz nada contra você, porque o Senhor não deixa. Amém, irmãos? Então o Senhor, Ele acampa os anjos ao nosso redor. Ele não deixa Satanás nos tocar. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Satanás está ao derredor, depois dos anjos. Então os anjos impedem ele de tocar em nós. Como diz a palavra de Deus: nem o fio de cabelo teu será tocado. Porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Por isso que Ele enviou Jesus para derramar o sangue puro carmesim, para nos livrar, para nos salvar. Era para a gente ter morrido na cruz, apedrejado, entendeu? Porque nós somos pecadores. Jesus não tinha pecado, mas para nos livrar, Deus enviou Jesus. Porque, né, depois que pecaram lá no Éden, Adão e Eva pecaram, aí o homem não tinha mais perdão, entendeu? O homem levava a culpa do pecado, mas o Senhor falou assim: eu sei como fazer, né,
um caminho para abençoar o homem. Então enviou Jesus. Jesus derramou aquele sangue puro, carmesim, para nos dar vitória, para nos livrar, né, da mão de Satanás. Então Jesus nos comprou com sangue puro, carmesim. Então Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Quem dá lugar para ele, infelizmente, né, deu lugar, né, ele monta mesmo, ele faz o que ele quer. Mas se você está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo. Então Satanás não tem poder contra a nossa vida. Amém, irmãos? Então eu vou parar por aqui. Deus sua paz. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um. Que Deus fale melhor em cada coração. Amém? Deus vos a paz.